Olá, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no nosso canal do SES para OAB primeira fase. Hoje nós vamos estudar Direito Tributário, a melhor matéria para você ser aprovado aí nessa primeira fase. Eu separei 10 temas tops, tá? Para a gente estudar, para a gente gabaritar essa prova. Então, são temas que eu aposto que vão estar chegando na nossa prova. Trouxe muita jurisprudência também, tá? Então, vamos começar aí. Eu vou abrir aqui o material para compartilhar com vocês. E pega papel e caneta. Quem puder também já abre a sua Constituição, tá? Que eu vou estar passando aqui alguns artigos da Constituição também. Beleza? Primeiro assunto que eu quero trazer para você é que tem novos princípios na Constituição. Então, você já abre aí o artigo 145, parágrafo 3º da Constituição de 88. O que esse artigo 145 ele foi inserido aí nesse parágrafo? Ele diz que o sistema tributário nacional ele deve observar os princípios. E ele fala simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Então, como você pode ver, eu relacionei eles aí, né, para você ir acompanhando, tá? Então, todos esses princípios eu botei aqui. Primeiro, eu vou falar do princípio da simplicidade. Por quê? Porque o sistema tributário, essa reforma tributária, ela veio para trazer uma simplificação. Então, alíquotas são uniformes, incidência por fora, porque antes tinha um cálculo que era mais complicado, hoje o cálculo é por fora, e ele vai estar, o valor do imposto, ele vai estar no documento fiscal. Instituição pela mesma lei, é uma lei de regulação única, e aí traz uma contribuição e um imposto que tem várias disposições comuns para os dois. Um comitê gestor que vai tratar dessa tributação nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Então, tudo isso vem com essa reforma tributária, para que tenha essa simplificação, ou pode ser chamado também de princípio da praticabilidade ou praticidade, tá? Então, na sua prova pode vir simplificação, praticabilidade ou praticidade, tá? Ainda no 2 aí, nós temos a transparência. Princípio da transparência também, um novo princípio inserido aí no parágrafo 3º. E essa transparência é que eles têm a proposta de colocar o valor do tributo que a pessoa está pagando no documento fiscal. Então, também traz a ideia de transparência. Além disso, justiça tributária. Gente, justiça tributária já era um princípio implícito na Constituição, tá? Só que, como é assim implícito? É que todos os artigos, eles são voltados para que seja uma tributação justa, uma carga tributária justa. Mas agora eles instituíram o cashback. Então, o cashback, eles vão devolver parte de tributos para pessoas físicas de baixa renda em transações, por exemplo, envolvendo energia elétrica, gás, para que elas tenham uma devolução desses valores, já que elas têm uma renda menor. Também IPVA para aeronave e para navio, para que tenha que eles tenham capacidade contributiva, para que tenha uma justiça, tanto seja tributado quanto o veículo automotor. Uma redução de 60% nos tributos para absorventes íntimos. Isso está no artigo 9 da Emenda Constitucional 132. Então, tem uma perspectiva de justiça, tá? Essa reforma tributária que veio aí, trazendo esses princípios. Outro princípio é esse aqui, da cooperação, né? A cooperação já aparece de cara porque o IBS, que é o Imposto Novo, Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, elas também vão ter um comitê gestor de cooperação entre os estados e municípios. Então, esse comitê gestor é que ele vai tratar dessas alíquotas uniformes, da tributação em geral desse imposto aí, cobrado por esses entes políticos. Ainda, defesa do meio ambiente. E então, essa defesa do meio ambiente, ela traz um prestígio à sustentabilidade. Minha caneta segurou aqui, pronto. Sustentabilidade. Então, é uma sustentabilidade chamada de economia verde.
Essa reforma tributária ela vai trazer incentivos para as pessoas que preservem o meio ambiente. Então, vai ser visando essa preservação do meio ambiente. Então, é um princípio fundamental, mas ele foi agora inserido no sistema tributário nacional. Um exemplo, um tratamento mais benéfico para biocombustíveis, redução na emissão de carbono, aí tem uma modificação também lá no 225, parágrafo 1º da Constituição. Então, ela também traz essa previsão, essa visão para defender o meio ambiente, tá? Se vier alguma coisa na sua prova, você já sabe lá para você marcar esses princípios aí do parágrafo 3º, muito importantes para os nossos estudos, ok? Bom, esse é o nosso tema 1, tá? Ainda no nosso artigo 145, só que agora o parágrafo 4º, vou colocar aqui. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. E aí, eu vou cobrir aqui, mas você tem o artigo aí, tá bom? Os efeitos regressivos que são diminuídos, eu até acrescentei para você aí, que visa diminuir o impacto desproporcional. A tributação pode ter camadas mais pobres da população. Então, pode ter sobre, né, essa tributação, ela pode ter um impacto desproporcional sobre as camadas mais pobres. Então, um sistema regressivo por exemplo, quando pessoas que têm as rendas totalmente diferentes, uma pessoa que ganha muito, uma pessoa que ganha pouco, paga a mesma coisa sobre o gás, por exemplo, né? Sobre produtos de higiene. Então, qual é essa atenuação? A mesma emenda constitucional 132, lá no artigo 8º, no artigo 9º, ela traz a alíquota zero para itens da cesta básica. Então, ela quer reduzir até 60% as alíquotas de tributos para produtos e serviços essenciais, educação, higiene, saúde pessoal, que é beneficiar principalmente essas famílias de baixa renda. E aí eu coloquei para vocês, né, um sistema tributário ele é regressivo quando ele não diferencia contribuinte de acordo com a sua capacidade de pagar as coisas. Então ele quer atenuar esses efeitos regressivos, tá bem? E aí se cair na sua prova também, você já fica aí tranquilo, já está ciente do que está sendo inserido aí com essa reforma. Ok? Então, o primeiro tema da gente era princípios, novos princípios aí. Atenção, também tem a reforma tributária. Por que, Cecília, você está falando da reforma tributária agora nessa revisão? Porque, veja, na prova passada, eles colocaram o artigo 149A na primeira fase, que teve uma mudançazinha, que é o artigo da contribuição de iluminação pública. Então, eles já estão explorando essas mudanças que estão acontecendo. Então, eu acredito que eles vão trazer agora mais dessas mudanças. E aí, baseada nisso, eu trouxe os nossos temas, tá bom? O segundo tema que eu vou entrar com vocês é sobre o imposto seletivo. Então, o imposto seletivo foi inserido aí também com a emenda constitucional 132 de 23. Pode abrir sua Constituição aí no artigo 153, inciso 8º da Constituição. Então, o artigo 153, ele traz os impostos federais. A União, ela pode instituir o imposto sobre importação, exportação, IPI, imposto sobre a renda, IPI, IOF, ITR e o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. E o inciso 8, o imposto seletivo, que é o imposto sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Então, a lei complementar é a lei complementar 214 de 2025. Então, tudo que possa fazer mal para a saúde, para o meio ambiente, esse imposto ele vai estar tributando aí, para desestimular mesmo o consumo de serviços que façam mal, tá? Então, o anexo 17 da lei complementar dessa lei, ela fala de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, açucaradas também entra, viu? Bens minerais, veículos, embarcações, também sobre jogos, né, jogos de azar, que é
jogos online. Então, tudo isso entra aí em relação ao que possa fazer mal para a saúde e meio ambiente e vai ter uma tributação do imposto seletivo. Quem fazia essa função, quem ainda faz essa função de seletividade é o IPI, que ele vai tributar mais caro, por exemplo, bebidas alcoólicas que têm o maior teor alcoólico. Então, ela vai ser mais cara, porque se consumir muito faz mal à saúde. Então, eles vão desestimulando o consumo. E por conta disso, que a gente chama, ganhou o apelido de imposto do pecado. Na verdade, foi copiado um modelo inicial que surgiu nos Estados Unidos, esse modelo de imposto do pecado, na década de 70, e aí influenciou os outros países, foi influenciando inclusive aqui. Tá? Essa lei complementar que eu disse a vocês, está no artigo, começa no artigo 409, a falar do imposto seletivo, e vai até o 438. Então, vai regulamentando lá. No anexo 17 tem a lista com a nomenclatura do Mercosul dessas mercadorias. Então, desses produtos, serviços que possam fazer mal, tá? Bens e serviços. Que entra mercadoria, produto, serviço, porque é o que possa fazer mal para a saúde e tanto para o meio ambiente. Isso pode estar na sua prova. E se tiver, como é que vai estar? Eu acho que é a letrinha do artigo 153, inciso 8. Então, não custa nada você dar uma olhada, porque se cair, você já ganha essa questão. Tema 2, imposto seletivo, dando continuidade aí ao nosso material. O imposto seletivo, ele também está no parágrafo 6º desse mesmo artigo. Então, eu quis trazer alguns detalhes para vocês. É claro que eles não vão estar botando só o que é o imposto, eles podem abordar mais profundamente. Então, primeiro, tem uma imunidade aí. Ele não incide sobre exportação, assim como o ICMS, assim como o IPI. Então, ele não vai incidir quando for exportar um produto, nem sobre operações com energia elétrica e com telecomunicações. Agora, ele vai ter incidência sobre o bem ou serviço uma única vez, por isso que a gente chama ele de monofásico, ou incidência concentrada. Ele não vai integrar a sua própria base de cálculo, mas ele aqui, ó, não integrará a sua própria base de cálculo, tá? Vai ter o valor aqui vezes a alíquota do imposto. Mas ele vai estar inserido na base de cálculo do ICMS, do ISS, enquanto eles estiverem aí ainda sendo cobrados no país, o IBS e da CBS. Então, ele entra na base de cálculo, ele integra a base de cálculo. Por que, Cecília? Porque a ideia é desestimular o uso mesmo do produto. Então, ele entra na base de cálculo aí, tanto do ICMS, ISS, IBS, CBS, para deixar o produto mais oneroso mesmo, para desestimular o seu uso. Ele admite bitributação. Gente, isso vai estar cobrando aí nas provas mais adiante. Então, anota. O imposto seletivo, ele admite bitributação. É uma exceção, assim como o imposto extraordinário de guerra. Então, por ser essa exceção, acredito que vai estar em breve na prova. E é bom você dar uma olhada nesse parágrafo 6º aqui, do artigo 153. Foi incluído, ó, em 2023. Então, a gente tem que conhecer bem, né, o que pode estar na prova através, principalmente na parte constitucional. É outro do tópico aqui. Ele terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, mas ele é tratado por lei complementar, né? Tanto que está aqui na lei complementar. Mas as alíquotas são por lei ordinária. E na extração de minerais, o imposto será cobrado independentemente da destinação, mesmo que seja para o exterior, para exportação, tá? Nesse caso, a alíquota vai ser no máximo de 1% do valor do mercado do produto. Então, é bom você dar uma olhadinha nesse parágrafo 6º do artigo 153. O tema 3 e 4, a gente vai falar ainda da reforma tributária, falar um pouquinho do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tem normas que são aplicadas, são regras comuns para os dois, então eu resolvi trazer esse tema, alguns detalhes que podem começar a cair na prova, tá? Nós copiamos o modelo canadense. Então, o imposto sobre valor agregado geralmente é um imposto único. O Brasil trouxe um IVA dual, é um apelido, porque o nome dele é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, está lá no artigo 156A da Constituição, e a CBS,
contribuição sobre bens e serviços, está no artigo 195, inciso 5 da nossa Constituição. Vamos dar uma olhadinha neles. Então, podem abrir aí a sua Constituição atualizada, por favor, né? No artigo 156-A. O que ele diz? Que lei complementar instituirá o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, de competência compartilhada entre os estados, DF e municípios. Eles quiseram trazer o IVA dual para poder deixar essa autonomia mais visada, assim, para que os estados não se assustassem. Ah, tirando minha autonomia, deixar tudo na mão da União. Então, não, vocês vão ter uma competência compartilhada, um comitê gestor vai estar tratando aí desse IVA dual, que é no Brasil o IBS. Tá? Por que dual? Porque são dois, seria um imposto sobre valor agregado, mas eles criaram um imposto e uma contribuição. A contribuição sobre bens e serviços é de competência federal. Lá no artigo 1º da Lei Complementar 214, ele já delimita essas competências e está no inciso 5 do artigo 195. Bom, aí eu vou separar. O que tem em geral, em comum para os dois? Lá no artigo 156, parágrafo 1º, tem algumas regras, né? Dos incisos que eu vou trazer. Antes eu vou falar um pouco do IBS, tá? Primeiro, esses dois, tanto a CBS quanto o IBS, eles estão inseridos no sistema tributário brasileiro, né, como vocês puderam ver na nossa Constituição. E o IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, o ICMS e o ISS vão deixar de existir, tá? O imposto seletivo, que a gente viu agora no tópico 2, ele vai começar a ser cobrado em 27. Agora, o IBS e a CBS, eles vão começar a ser testados em 2026, é uma alíquota teste, e o IBS ele só será definitivamente implementado em 2033. Então, vai ser de modo progressivo. E aí é quando, depois de 6 anos, que vai deixar de existir ICMS e ISS. Então, se liga aí nessas novidades. Bom, a administração, como eu disse a vocês, é um comitê gestor, né, que vai ter uma administração conjunta pelos estados, Distrito Federal e municípios. A implementação, a gente já sabe que é por lei complementar, que é a 214 de 2025. Essa ideia visa simplificar o sistema tributário, obter mais uma justiça fiscal. A gente já viu isso aqui no início da nossa live. E um detalhe aqui, pode cair, o IBS é um imposto neutro. Beleza, tudo certo até aí, nada errado. O que é um imposto neutro, Cecília? O imposto neutro é aquele que ele não traz vantagem ou desvantagem para um grupo, determinados grupos. Então, assim, o empresário, as pessoas, elas não vão procurar o mercado no estado porque lá não vai ter vantagem. Vai ser neutro, vai ser igual para todo mundo. Então, ele traz esse princípio da neutralidade. Claro, tem alguns casos de extra fiscalidade, mas a regra, tá entendendo? Eu quero que você saiba que a regra geral é que ele é um imposto neutro. Olha aí, o parágrafo 1º do artigo 156-A, ele já começa dizendo, ele é um imposto neutro, informado pelo princípio da neutralidade. Então, se cair na primeira fase, você já sabe qual é que você vai marcar, né? Ele não vai trazer nenhuma vantagem ou desvantagem. As pessoas não vão estruturar seus negócios com base em vantagens e desvantagens fiscais causadas por esse imposto. Ele é neutro. Legal, né? Bom, uma característica interessante dessa reforma é trazer regras comuns tanto para o IBS quanto para a CBS. E onde estão essas regras? No parágrafo 1º, no inciso 1 ao 6, começam aí as regras gerais, que é para os dois, tá? E aí depois eu vou compartilhando as outras com vocês. Então, o que tem para o IBS e para a CBS? Primeiro, eles não incidem sobre as exportações, já foi para o 3, né?
mas ele incide sobre as importações, tá? Eles também, tanto o IBS quanto a CBS, vão incidir sobre operações com bens. Ó, antes o ICMS era mercadoria, agora são bens, é um conceito mais amplo. Bem material, imaterial, direitos e com serviços, tá bom? Então entra nesse conceito mais amplo aí de incidência do IBS e da CBS. Incide sobre a importação, não incide na exportação. Isso é imunidade tributária. Então, eu tô focada no que pode estar na nossa primeira fase, tá bem, gente? Não é uma aula específica sobre a reforma, tem muito assunto, mas é o que eu acredito que eles vão começar a explorar. Pelo menos é o básico da reforma tributária. A legislação deles, a gente já viu que é única, que é a Lei Complementar 214, e uniforme para todo o Brasil. Em cada ente federativo vai ter sua fixação de alíquota, né? Eles vão conseguir fixar a alíquota própria e específica, e a alíquota é fixada pelo ente federativo. Então, será a mesma para todas as operações de bens. Isso aí é o que eu acredito que pode cair, porque é o básico do parágrafo primeiro aí, das regras comuns da CBS e para o IBS. Dando continuidade aí também no parágrafo primeiro, o inciso 8, o inciso 10 a 13, eles também trazem regras comuns. Então, vocês viram que eu falei do inciso 1 ao 6 e pulei o 7, tá? Por quê? Porque o 7 e o 9, eles não entram nas regras comuns para o IBS. Eu vou já mostrar para vocês onde é que está isso. Então, o que, que tem mais regra comum de IBS e CBS, né? Na regra comum ainda tem o inciso 8, que ele será não cumulativo. Então, saiu da indústria, aí ele paga, vai para o distribuidor. O não cumulativo é que ele tem desconto em cada operação. Então, eles vão compensar o imposto devido pelo contribuinte em todas as operações. Professora, e agora? Como é que eu marco? Oh, gente, caiu na prova. É não cumulativo, você marca. Tanto para o IBS quanto para a CBS. Deu para entender? Eu quero que você saiba para você marcar agora na sua prova. E aí, depois, a gente está fazendo uma forma de revisão. Mas você pode estudar mais a fundo como funciona. Mas lembre-se, o que é não cumulatividade? Em cada operação há um desconto do que foi pago no anterior. E aí, isso se aplica tanto ao IBS quanto ao CBS. Então, não fica assim aperreado, é muita informação, porque eu quero que você acerte sua prova, tá bom? Vai dar certo. Então, é o texto constitucional. Todo mundo está conhecendo ele recentemente, porque é de 2023 essa reforma começou. A lei é de 2025, então é tudo novo. Mas você que estuda com a gente já sabe. Você não vai ter tanta dificuldade de marcar essas questões. Então, eu pulei o inciso 7, eu fui para o 8, vou pular o 9, porque eu estou falando de regras comuns do parágrafo 1º de 156A para IBS e CBS. No inciso 10, diz que não será objeto de concessão de incentivo e benefício financeiro ou fiscal. Você já sabe por quê, né? Porque ele é neutro. Lembra? Claro, tem alguns regimes que são excetuados nas hipóteses da Constituição, mas essa é a regra. Bom, a gente está vendo a regra. Não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, na modalidade radiodifusão sonora, de sons, né, e imagens, e recepção livre e gratuita. E a resolução do Senado Federal vai fixar a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa. Então, eles têm essa alíquota de referência, que será aplicada se outra não houver sido estabelecido pelo próprio ente. Cada ente vai ter sua alíquota. Lembra que a gente viu aqui, ó. Cada ente fixará sua alíquota própria. Se eles não fixarem, o Senado tem resolução com essa alíquota de referência que vai ser aplicada enquanto eles não fixarem. E sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no documento fiscal. Eu falei isso no início da nossa live, que é o princípio da transparência. Lembra? Então, fechando o inciso 13, as regras comuns
do parágrafo 1º do 156A para IBS e CBS. Cecília, você tirou o inciso 7 e o inciso 9, não foi? Foi. Então, eu vou trazê-los agora. Por quê? Ó, só para você saber. Aqui no 195, parágrafo 16, ele disse que para a CBS, o que está previsto nesse parágrafo do 156, né, do 156A, a gente só aplica o inciso 1 a 6, pula o 7, aplica o inciso 8, do 10 ao 13, entendeu? É por isso que eu pulei o inciso 7 e o 9 do parágrafo 1º do 156A, eles são aplicados apenas ao IBS. Somente será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação, soma a alíquota do Estado com a do município, e ele não integra a sua própria base de cálculo. Geralmente, alguns tributos integram, tá? Pega a base de cálculo, vamos dizer, R$ 50 mais o valor do tributo, e eles fazem disso o valor que ainda vão calcular o tributo. No IBS isso não acontece. Ele não integra a sua própria base de cálculo, nem a base de cálculo do imposto seletivo, nem de outras contribuições aí previdenciárias. Tá bom? Fica tranquilo, eu acho que eles vão começar a explorar mais light, assim, cumulatividade, exportação, esses temas do IBS. Então, como eu disse, ó, a CBS, algumas disposições comuns aí, e a gente vai explorando também ao longo dos estudos da reforma, né? Quem é nosso aluno de segunda fase, nós estamos com aulas, inclusive vídeos novos, tratando aí da reforma para a segunda fase, tá bom? Então é isso. Vamos dando continuidade. Agora eu vou passar para o tema 5, que é sobre execução fiscal. Por que que eu quis trazer execução fiscal no tema 5? Porque eu vi que na prova anterior caiu um detalhe, o que seria uma execução fiscal e tal. Então, como eu vi que eles já estão explorando esse tema, se não, agora eu vou dar uma analisada que eles podem trazer de novo, né? E aí é um procedimento especial, tá? A execução fiscal, para ela, o poder público para cobrar, e eu vou falar da dívida tributária, ele vai ter que ter um título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa. Um processo administrativo no ente político, seja na União, no Estado, Distrito Federal, no município, vai formar essa certidão de dívida ativa, é um título executivo extrajudicial e vai ser utilizado para cobrar o IPTU, um imposto que é sujeito ao dívida, tá? O exequente é a fazenda pública e o executado é o contribuinte, né? Geralmente é o sujeito passivo. Quais são as defesas na execução fiscal? Se na questão disser que houve uma execução fiscal, você pode entrar com embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Então, na sua primeira fase, se falar em execução fiscal, como caiu na prova anterior, você vai botar lá. As defesas são essas: embargos à execução, exceção de pré-executividade. Quando é que eles podem dizer assim, mas houve penhora? Aí você já sabe. O que tem que ter garantia é embargos à execução. E outra, os embargos à execução têm prazo de 30 dias para entrar com a defesa. Se a questão disser que passaram mais de 30 dias, que não tem que garantir o juízo, que as provas já estão todas no processo, já tem provas documentais, não tem dilação probatória, é exceção de pré-executividade. Então fica a dica, eu acredito que eles vêm, porque eles colocaram a questão de execução fiscal, então não custa nada a gente explorar isso para a primeira fase. Bom, além disso, eu trouxe o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, que é um artigo importante, que é a Lei 6.830, de 80. O que que ele diz? Ele diz que o executado oferecerá os embargos à execução no prazo de 30 dias, que eu falei agora. O que que pode cair desse prazo? Ele conta do depósito, se a pessoa fez o depósito no montante integral, da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro garantia, e da intimação da penhora. Então, você marca uma dessas, tá? E não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Tem que ter garantia, senão não cabe embargos à execução. Eles colocaram embargos à execução na prova passada
Então, né, é algo que a gente tem que ficar de orelha em pé. Tudo certo, tudo tranquilo aí, tá anotando tudo. Nossa aula fica gravada para você depois revisar, então fica tranquilo, tá? Eu tô falando direto porque eu sei que é revisão, que é a aula, mas depois você pode voltar, assistir de novo, marcar na sua Constituição, no seu código, enfim. Vamos dando continuidade ao nosso estudo aí para a primeira fase do exame da ordem em tributário, tema 6, imposto sobre a renda. Vamos falar de imposto sobre a renda. Todo mundo, ai meu Deus, eu trouxe uma jurisprudência, vi que cai muito em prova, então, súmula 627 do STJ. O contribuinte faz jus à concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Preste atenção. Quando uma pessoa tem doenças graves, como cardiopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, isso já caiu tanto em primeira fase quanto em segunda fase, ela pode ter isenção do imposto de renda. Isso está lá na Lei 7713, artigo 6º, inciso 14. A memória está boa. Creio que seja essa, mas é. E aí, veio uma discussão sobre isso, a jurisprudência aí. Então, o sujeito, ele precisa ficar fazendo manutenção da isenção, provando que está doente, e aí o STJ disse não. Ele não precisa mostrar que está com sintoma, né? Que nem que a doença voltou. Se ele já comprovou que teve câncer, que estava com câncer, ele não precisa ficar provando que piorou, que voltou, que está com sintoma. Ele tem a isenção, ele não precisa fazer manutenção da isenção. Súmula 627 do STJ. Então, eu botei aí, ele tem o direito à concessão, né, da isenção. Isenção é uma forma de exclusão do crédito tributário, está no artigo 175 do Código Tributário Nacional. Então, se ele já tinha direito a essa isenção, ele não precisa ficar. Olha aí, a Lei 7713, está vendo? Minha memória tá boa, eu nem tinha olhado, viu, gente? Então, ele não precisa ficar fazendo essa manutenção, tá? Mesmo que ele não esteja com sintomas da doença, graças a Deus, né? Tudo bem. Mas nem que a doença voltou, ele não precisa, se ele já teve isenção. Tá aí. Súmula 627 do STJ. Então, tema importante, pode estar aí, você já marca a sua resposta certa. Bom, ainda falando de imposto de renda, eu trouxe a súmula 598. Atenção, pessoal da segunda fase, ela não cai só na primeira, cai na segunda pra caramba. 598 do STJ. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, se algum médico já deu um laudo, não precisa outro médico oficial vir dar esse laudo. Se o magistrado aceitou, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial. Né? Ah, tem que ser um médico da justiça, não. Se já tem um laudo no processo e o juiz aceitou, ok. Tranquilo, fácil, né? Depois do IBS fica tudo tranquilo, professora. Mais outras súmulas que estão caindo é a 386 do STJ e a 498. Então, também tudo sobre imposto sobre a renda, tá? A súmula 386, ela diz que são isentas, e eu vou continuar falando de isenção do imposto de renda, as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Tem isenção do imposto de renda. E ainda, não incide imposto sobre a renda, imposto de renda sobre a isenção por danos morais. Também questão recorrente aí, nessa prova cai demais, gente. Anota essas duas súmulas, pode estar caindo na primeira fase. Então, o fato gerador do imposto de renda, o que gera a cobrança do imposto de renda? É a disponibilidade econômica ou jurídica. Jurídica, um cheque, existe cheque ainda. Então, de acréscimo patrimonial. E o STJ entende que se as verbas são a título de indenização por danos morais, elas não representam acréscimo patrimonial. Ponto. Acabou. Não tem discussão, né? Para sua prova, não. Marca aí, pronto. É isso que a gente quer. Marcar, passar no exame da ordem. Sua intenção aqui é essa. Tudo tranquilo aí?
Professora, respira, professora, muito tema. Mas eu quero trazer tudo para vocês, que eu estou apostando nesses temas top 10. Nós vamos ter outras aulas, eu vou trazer, obviamente, mais assuntos para você estar completo aí para sua prova. Você vai gabaritar tributário. Vamos em frente. Agora eu vou mudar de assunto, tá? Eu vou falar de princípio e eu vou trazer o princípio da anterioridade tributária. Abre a sua Constituição no artigo 150, inciso 3. Então, pelo artigo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou majorou. Um exercício financeiro é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, se um tributo foi majorado, né, em 15, vamos dizer, do 11 de 25, pela anterioridade anual, só pode ser cobrado em 26, janeiro de 26. E pela nonagesimal, quando era assim no fim do ano, já em janeiro estava mais caro, né? 1º de janeiro. Então, eles também criaram, em 2003, esses 90 dias. Além de ser no outro exercício, a regra geral é que tenha passado 90 dias. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, meados de fevereiro de 26, e aí prevalece a data de cobrança maior. Isso é a regra, né? Anterioridade anual e nonagesimal. E para, primeiro, todos os tributos aplicam-se às duas. Mas a Constituição tem exceções, tá? Então, eu trouxe aqui algumas para vocês darem uma visualizada. Então, são exceções à anterioridade anual. Eu botei a listinha aí. As contribuições para a Seguridade Social, importação, imposto sobre exportação, IPI, o IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra, não é qualquer guerra, é guerra externa, o Brasil com outro país, a CID combustível e o ICMS combustível. Esse aqui, ó, importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra, e esse empréstimo compulsório para guerra e calamidade pública, eles têm cobrança imediata, porque essas são as duas, tá? Então, caiu importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra. Falando em guerra, a cobrança é imediata, a gente tem que esperar. Importação, exportação e IOF. O IPI não, o IPI, ele obedece os 90 dias. Essa contribuição obedece os 90 dias. CID combustível, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre os combustíveis, e o ICMS combustível também obedece os 90 dias. Essas são as exceções à anterioridade anual. As exceções à anterioridade nonagesimal são as que são exceções aos 90 dias. E aí, eu trouxe aqui no próximo. Faz um desenho em casa, para você ir memorizando, porque isso cai em prova. Então, aqui, importação, exportação, lembra que eu falei? Né? Importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimo compulsório para guerra e calamidade pública. Esses que eu circulei são exceções aos dois. Agora, imposto sobre a renda, ele espera somente o outro exercício, exceção aos 90 dias, né? Fixação da base de cálculo do IPTU, então, é o valor do imóvel, vale 200 mil. Quando for mudar essa tabela da base de cálculo do IPTU e do IPVA, que eles também fazem uma tabela de base do carro, do veículo, aí também é exceção, não precisa 90 dias, é somente anual. E a novidade é que resolução do Senado, que fixar e aumentar as alíquotas de referência, lembra que eu falei que eles vão ter alíquota de referência, do IBS e da CBS, também não precisa esperar 90 dias. Então, esses que estão aí, eles são exceções aos 90 dias. Quais são que são exceções aos dois? Importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimo compulsório no caso de guerra e calamidade pública. Ó, tá aqui nos dois, né?
nesse e nesse, ó. Importação, exportação, IOF. Então, já anota aí que esses são os dois que a cobrança é imediata. Esses aqui, tá bom? Então, vamos lá. Caiu na prova imposto sobre a renda. Ele tem cobrança anual. Se ele ficar mais caro em dezembro, em janeiro já está valendo. Ele só espera a anterioridade anual. Ele é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. É direito, é isso aí, a sua Constituição, linda e maravilhosa, para você estudar. Tá, professora, por que você trouxe esse babado todo? Porque eu quero falar da súmula vinculante número 50, anota que eu acho que é ela que pode estar caindo aí nas provas. Súmula vinculante número 50. O que que ela diz? Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ela só vai alterar o prazo. A anterioridade fala de aumento de tributo, de instituição de tributo, e não de prazo. Alterou o prazo, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Falei isso tudo, expliquei o princípio para trazer essa súmula vinculante número 50. Era o tema aí da anterioridade. Além disso, eu quero trazer mais uma jurisprudência sobre anterioridade e aí a gente muda de assunto para o tema 8, chegando já a finalizar nossa live, que são 10 temas. O tema 8 não, a jurisprudência que eu quero falar é também sobre anterioridade. Então, o que que diz aí que eu botei para vocês? Exatamente o julgado, tá? O princípio da anterioridade tributária, tanto geral, que é a anual, do exercício financeiro, quanto a nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas determinadas as determinações e as exceções constitucionais. Como assim, professora? Vamos lá. O sujeito tinha um benefício incentivo fiscal. Vou dar um exemplo, tá? O sujeito não estava pagando o IPTU, teve a isenção tributária de IPTU, não estava pagando. De repente, ele perdeu esse benefício e vai voltar a pagar. Então, houve a redução ou supressão do benefício. Ele pagava nada, agora vai ter que pagar R$ 1.000 por ano. Nesse caso, o que que o STF disse, e é tema de repercussão geral, que é uma majoração indireta e, portanto, se aplica à anterioridade tributária. Ah, isso aí vai cair em prova, gente. Isso aí vai estar sendo explorado. Vai estar sendo explorado em prova. E é isso que eu quero que vocês anotem aí para a primeira fase do exame da ordem. E também, obviamente, se você vai fazer segunda fase, assista principalmente a sua aula aqui de segunda fase do professor, porque o assunto é o mesmo, a gente explora, só que a gente explora todos os temas que possam cair por escrito e tal, mas isso aqui também pode estar na segunda fase. Bom, dando continuidade, tema 8, imunidade tributária. Trouxe aí imunidade para a gente falar um pouquinho dela, tá? A imunidade que eu quero trazer é a imunidade de imposto, tá no 150 aí, no inciso 6, você já conhece, você que estuda comigo, vedado à União, Estado, F, município, instituir impostos sobre imunidade recíproca, patrimônios uns dos outros, a imunidade das entidades religiosas, né, igrejas, templos de qualquer culto, patrimônio, essa é a que a gente chama de não autoaplicável, porque tem que atender os requisitos em lei, que é para patrimônio, renda ou serviço de partido político, inclusive as suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos. Imunidade de imprensa ou imunidade cultural, que eu grifei, que eu vou começar por ela, né, na jurisprudência, e imunidade musical aí do fonograma, videofonograma, músicas produzidas no Brasil. O que eu quero falar primeiro de imunidade é sobre a imunidade de imprensa,
tá? Que é essa da linha D. E eu trouxe outra súmula vinculante, né? A gente já falou de súmula vinculante hoje, e eu continuo trazendo súmula vinculante. Deixa eu subir para cá. A súmula vinculante número 57. Agora eu desço, né? Então, a imunidade tributária na linha D, que é de livro, jornal, periódico ou papel destinado à sua impressão. Livro, jornal, periódico ou papel destinado à sua impressão. Então, sobre o livro, quando ele foi impresso, o papel que vai imprimir não paga imposto, tá? Jornal, periódico. Então, sobre essa imunidade, o que diz a súmula vinculante número 57? Ela diz que a imunidade constante na linha D da Constituição aplica-se à importação, comercialização no mercado interno do e-book, livro eletrônico, e ainda dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, que é o e-reading, que possuam funcionalidades acessórias. Então, é a súmula vinculante 57 sobre essa imunidade de imprensa que eu queria trazer, tá? Ainda sobre a imunidade de imprensa, anote aí, súmula 657 do STF, também. Eu quero explorar ela nessa revisão, nessa top 10 aí, que diz que a imunidade prevista no artigo 156D da Constituição, que é a de imprensa a cultural, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então, a imunidade abrange filme e papel fotográfico. Se o livro tiver papel fotográfico, também é imune. Ponto. Outra imunidade que eu quero falar é a imunidade religiosa. Vou voltar para o 156, inciso 6. Agora eu vou falar da linha B de bola, porque tem essa mudançazinha. Eles acrescentaram aí que é vedado instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto. Aí eles acrescentaram isso aqui. Inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Se cair na primeira fase, na prova, acredito que até na segunda, eles vão estar dizendo uma historinha. Fulaninho fazia parte de uma instituição beneficente, de assistência social, que era pertencente a uma igreja, um templo, chega um boleto de IPTU, e aí você já sabe, aplica a imunidade tributária. Ok? Tema 8, top. Tem alguém cansado? É assim mesmo, né? Uma fase que você vai se sentir vitorioso, daqui a pouco você vai se sentir feliz para alcançar aí essa sua carteirinha da ordem. Tão bem batalhada, né? Eu estudei também, gente, na minha época, dia dele. E faz parte. Depois você vai estar sorrindo aí, feliz, porque você se dedicou e você vai conseguir a sua aprovação. Vamos falar de constituição do crédito tributário. Prova anterior caiu o lançamento. E eu vou continuar explorando esse tema, crédito tributário, tema 9, já chegando ao fim aí da nossa live. Antes de falar da súmula, eu quero falar o que é constituição do crédito tributário. Anota aí. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 142, ele diz que o crédito tributário ele é constituído pelo lançamento. Então, se você já estudou comigo, você vê que eu faço a linha do tempo, aí diz que com o lançamento vem a constituição do crédito tributário. E aí, essa súmula, ela diz o seguinte, que a notificação do auto de infração, então, o que é o auto de infração? É lançamento também, tá? Então, anota aí, ó, é o lançamento da multa, que é a obrigação principal. Então, tem o lançamento ou auto de infração. Também é lançamento, só que é o lançamento da multa, tá? Quando falar notificação, auto de infração, você já sabe. Então, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. O crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento. Do fato gerador até o lançamento, pelo artigo 173 do CTN, o poder público tem 5 anos para lançar. E ela diz que
Quando tem uma notificação do auto de infração, faz cessar a decadência. Acabou a decadência. Exaurida a instância administrativa do curso do prazo para impugnação ou notificação do seu julgamento definitivo. Então, se o sujeito impugnou esse crédito tributário que foi constituído pelo lançamento, entrou com processo administrativo, com a notificação, né, de julgamento definitivo, esse processo administrativo acabou. Ele entrou com primeira instância, impugnação, entrou com recurso na segunda instância, perdeu em processo administrativo. Ou passou o prazo para ele entrar, aí começa o prazo prescricional para cobrança da execução fiscal, que são 5 anos a contar daqui. Artigo 174, também do CTN. Então, eu vou trazer um caso prático. Vamos dizer que uma empresa, a empresa A, deixou de pagar um tributo federal, que ia ser lançado de ofício, chega o boleto para ela pagar. E aí, venceu em setembro de 2001. Posso apagar o desenho? Vou apagar. Então, vamos lá, ó. Aqui, a empresa, né? Empresa A ia pagar um tributo que venceu em setembro, falei 2001, não foi? Em setembro de 2001. Pronto. A Receita Federal, ela tinha 5 anos para fazer o lançamento de ofício, iniciando o prazo quando? Em 1º de janeiro de 2002, conforme prevê o artigo 173 do CTN. Então, se ele vencia em setembro de 2001, o prazo aqui começa em 1º de janeiro de 2002. O prazo decadencial de 5 anos para lançar, conforme artigo 173 do Código Tributário. Dá para entender essa letra aí? E aí, imaginamos que teve a notificação do auto de infração, né? Que você não pagou, teve a notificação no dia 10 de dezembro de 2006. Em 10 de dezembro de 2006. Ó, começou em 2002, aí 3, 4, 5, 6, 7. Então, os 5 anos ia ser quando? 1º de janeiro de 2007. No finalzinho, a Receita notificou. Geralmente é assim que acontece. E aí, o que o contribuinte fez? Ele podia impugnar e depois ele já poderia entrar com recurso voluntário se não for satisfeito. Então, a notificação do auto de infração faz cessar a decadência. Não tem ia decair em 2007. Eles entraram em dezembro de 2006. Tá tudo certo. Ou o contribuinte paga, ou ele impugna, ou ele não faz nada. E espera a execução fiscal. Se ele pagou, extinção do crédito tributário, artigo 156, inciso 1, Código Tributário Nacional. Se ele impugnou, vai ser julgado no âmbito administrativo. Se foi procedente, acabou, ele ganhou. Se foi improcedente, né, aí ou ele entra com recurso ou passa o prazo de recurso, geralmente 30 dias, que é um recurso voluntário, e aí vai haver, para começar, o prazo prescricional. Então, esgotado o prazo para impugnar ou pagar, inicia o prazo prescricional para o fisco entrar com o quê? Com a execução fiscal. Então, esse é o teor da súmula. O que ele diz aqui? Exaurida a instância administrativa, não tem mais como entrar administrativamente. Passou o prazo para impugnar ou notificação do julgamento, esgotado pela administração. O pagamento, inicia-se o prazo prescricional de 5 anos. Então, daqui, ele vai poder entrar com a execução fiscal. Explicando aí bem desenhado, bonitinho, a súmula para vocês. E aí a gente chega no tema 10, tá? Então, súmula 622 do STJ, pode estar aí, eu não sei, né? Eles estão falando de notificação, então pode estar aí na sua prova, tá? Dá uma estudadazinha nessa parte aí. Vou falar de taxa, um tema leve, fácil, para fechar a nossa aula. Então, taxas, artigo 145, inciso 2 da Constituição de 88. E ainda artigo 77, 78, 79 do Código Tributário Nacional. Acho que 80 entra também.
80, 81 é contribuição de melhoria. Bom, então, taxas aí, elas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia, que é aquele de fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. E aí, a jurisprudência teve esse tema recente no STF, que é o que eu queria trazer, que pode cobrar na prova. Ele disse assim: é constitucional, está de acordo com a Constituição, a lei estadual que prevê a cobrança de taxa para utilização efetiva ou potencial de serviço público de prevenção e combate a incêndio. Busca, salvamento ou resgate prestado ao contribuinte ou posto à disposição pelo Corpo de Bombeiro Militar. Então, taxa de incêndio, ela é constitucional. Vai que cai na tua prova, tá aí essa jurisprudência. Só que essa jurisprudência, ela não acaba aí. Por quê? Porque foi um julgado recente que diz que, além de ser constitucional, né, essa taxa aí para bombeiro, ele disse que é inconstitucional a lei estadual que dispõe sobre a cobrança de taxa de vistoria veicular para verificação de equipamento de proteção contra incêndio. Então, se cobrar taxa de vistoria veicular em relação à proteção de incêndio, a taxa de bombeiro é constitucional, mas essa não. Por quê? Porque quem tem que legislar sobre trânsito e transporte é a União e não o Estado, entendeu? E aí houve uma lei estadual falando sobre vistoria veicular e eles disseram: não, não, não. Essa competência federal é para isso que existe o Código de Trânsito Brasileiro. Brasileiro, não é estadual. Deu para entender? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa live dos temas top 10. Foi um prazer estar aqui. Para quem não conhece o meu curso de segunda fase, fica o convite. Tá? O nosso curso está lindo. Tem todo esse conteúdo lá e ainda muito mais. Tem aula de questões. Então, eu aguardo vocês. Um beijo. Até a próxima aula.